Depois de quase 20 anos, teremos eleições presidenciais no Real Madrid. E esse vídeo é para te deixar por dentro de tudo que está acontecendo referente a isso, principalmente das informações dessa última semana. Não esquece de se inscrever no canal, comentar aqui ao final do vídeo sua opinião, curtir esse vídeo e compartilhar para quem gosta desse tipo de conteúdo, beleza? E como eu disse, depois de 20 anos teremos eleições presidenciais no Real Madrid, coisa que não acontece desde 2006. E é uma eleição que foi convocada pelo próprio Florentino Pérez sem necessidade, porque ele tinha mandato por mais 3 anos, foi uma entrevista coletiva depois de ser muito criticado pelas últimas 2 temporadas do Real Madrid sem títulos e com a principal contratação dos últimos anos, que foi Kylian Mbappé, uma contratação do presidente. E ele foi muito criticado por isso, por essas temporadas, e ele abriu eleição para quem quisesse concorrer com ele e fazer um melhor trabalho. O que ele não esperava, na minha opinião, é que a oposição conseguiria colocar um candidato, e esse opositor é Henrique Riquelme, de 37 anos e empresário espanhol, e aí começaram as promessas dos dois lados, né? De um lado, o Florentino Pérez a gente já conhece, um dos presidentes ou o mais importante da história do futebol de algum clube, né? Se ele não for o mais importante da história do futebol em clube, ele está entre os 3 ali, pelo menos, o top 3 fácil, contra um empresário espanhol que não é conhecido no meio do futebol, porque ele não atua nesse ramo, mas que cumpriu as exigências e vem com promessas que são de chamar a atenção se realmente ele conseguir concretizar isso, se ele vencer. Na quarta-feira ele foi no programa El Hormiguero, né, um dos programas mais assistidos da Espanha, de maior audiência, e ele prometeu, com a camisa do Real Madrid, com a camisa 9, escrito o nome do jogador, fazer a contratação do Erling Haaland. Inclusive o City está estudando entrar com uma ação judicial contra o candidato, pelo fato dele ter mostrado o nome do jogador e vinculado ao Real Madrid. Né? O Haaland tem contrato até 2034, se eu não me engano, no Manchester City. Seria muito difícil conseguir tirar ele do City, mas é uma das promessas de campanha. E também mais um jogador do City, o jogador espanhol, o Rodri, que venceu aquela bola de ouro polêmica, na minha opinião, contra o Vinícius Júnior. Mas o Rodri também seria uma promessa de campanha dele, além de afirmar que ainda este final de semana, essa semana, vai trazer o nome do treinador que vai ser o treinador dele, já fechado o acordo, se ele vencer as eleições. E todo mundo, né, basicamente gostaria de ver o Jürgen Klopp no Real Madrid, e as informações que circulam é que ele estaria fechando com o Klopp para assumir o time. Em contrapartida dessas promessas grandes do Riquelme e de treinador, inclusive, vamos aguardar o nome que ele vai trazer, porque isso pode mexer com as eleições, porque até então, pelo que eu venho acompanhado das notícias e também das pessoas que cobrem lá o Real Madrid, que a gente acompanha a notícia, o Florentino Pérez está à frente com uma folga, sim, nas eleições, porém, dependendo de quem for esse nome desse treinador, talvez a coisa possa dar uma balançada e ter uma disputa real ali pela presidência, né? Porque o Florentino Pérez, a gente sabe, já divulgou um acordo que o treinador dele vai ser o José Mourinho. Boa parte da torcida gostou, mas muitos madridistas não gostaram. Então, dependendo do nome que o Riquelme trazer, possa ser que abra realmente uma disputa aí e que ele ganhe força nessas eleições presidenciais. E em contrapartida, como eu falei, o Florentino Pérez veio em uma entrevista novamente e disse que o treinador dele é o Mourinho, que já está fechado, que também informações do Fabrício Romano, saíram 2 jogadores que o Real Madrid possivelmente já está fechado, e um deles, o Florentino Pérez nessa entrevista já confirmou, que é o Ibrahim Konaté, zagueiro da seleção francesa, provavelmente titular na Copa desse ano, e zagueiro do Liverpool. Jovem, final de contrato, então não gastaria nada pela contratação, somente luvas, né, e contratos ali que a gente sabe como funciona já no meio do futebol. E o outro jogador é o lateral direito Dumfries, da seleção holandesa e da Inter de Milão, que vem fazendo temporadas consistentes na Inter de Milão, e é um bom jogador ali para a lateral direita, já que o Carvajal, o último daquele time fantástico ali dos 3 anos consecutivos ganhando a Champions do Real Madrid, é o último a sair do clube, né, capitão do clube,
Desde a base, só jogou um ano emprestado no Bayer Leverkusen, merece todas as homenagens e está deixando o clube agora ao final do contrato. Então, seria esses dois jogadores confirmados. E a promessa mais importante, na minha opinião, que aconteceu essa semana foi que ontem, quinta-feira, dia 4/6, ele trouxe a informação, né, nessa coletiva que vai oferecer, né, terça-feira, provavelmente, ele trouxe a data, mas possa ser que seja um pouco antes, um pouco depois, 150 milhões de euros por uma contratação, por um jogador, para trazer esse jogador ao Real Madrid. Né? Se ele chegou nesse número, na minha opinião, é porque ele sabe que esse número possa ser suficiente para tirar esse jogador desse clube. Ele falou que é um jogador jovem, que não está na Premier League, então muito já se descarta aí alguns jogadores que foram falados, como Enzo Fernandes, Declan Rice, que seriam jogadores que eu gostaria, principalmente o Declan Rice ali no time do Real Madrid, acho que daria uma consistência muito boa, mas ele falou que não está na Premier League. Então não pode ser o Rodri também, né? Que boa parte da torcida gostaria. E que não seria também o Olise, que especularam, perguntaram para ele, e nem o Harry Kane. Harry Kane porque ele falou que é um jogador jovem, e ele disse que é nível galáctico, a nível de Cristiano Ronaldo e Kaká. O que é uma coisa muito séria para a torcida do Real Madrid, porque a gente sabe, o Kaká a gente sabe que por lesões e relações que ele teve com o Mourinho ali na época não deu muito certo, mas o Cristiano Ronaldo a gente sabe o que virou. E eu fico pensando, quem poderia ser esse jogador galáctico nesse nível por 150 milhões de euros? Eu não vejo tantas opções no mercado fora da Premier League principalmente. Né? A gente tenha, talvez na própria La Liga, acho que o Real Madrid não teria força para fazer uma contratação para ser um novo Figo, né? O traidor ali que viria alguém do Barcelona para o Real Madrid, acho que não daria. E nível galáctico ali no Barcelona só teria o Lamine Yamal, que não custaria 150 milhões, custaria muito mais. Pela idade e pelo que já apresentou. Talvez um Julián Álvares, que está sendo muito ligado ao Barcelona, né? Ao Arsenal também. Parece que o jogador quer jogar no Barcelona. Talvez seria uma boa ali, mas não acho que ele traria o Julián Álvares tendo já Vinícius Júnior e Mbappé ali no ataque do Real Madrid consolidado. Talvez ele estaria uma estrela para jogar pelo lado direito. Talvez o Nico Williams do Atlético Bilbao, que o Barcelona quase trouxe ali na casa de 80, 100 milhões de euros. Será que poderia ser esse jogador? Mais 150 milhões de euros no Nick Williams? Não sei se faz muito sentido. Enfim, a gente não tem tantas opções. Jogadores na Itália, talvez Lautaro Martinez, não sei se custaria tudo isso também. E tem também a questão do Mbappé. Então, possa ser que seja algum meio-campista que a gente não está imaginando, mas Musiala, talvez, do Bayern de Munique, pode ser uma opção que passaria dos 100 milhões de euros. Talvez um zagueiro, porque ele falou, né, que mesmo trazendo Konaté, ele falou nessa coletiva que vai trazer mais um zagueiro. Então talvez um zagueiro de nome mundial. Quem poderia ser esse zagueiro que não está na Premier League? Talvez um Bastoni da Inter de Milão. É um jogador que o Mourinho gosta, que circulou também já o nome dele, né? Mas acho que o zagueiro não vai se encaixar nessa questão do Galáctico. Eu acredito que seja do meio para frente, mas não consigo ter ideias de nomes assim que possa ser nesse momento. Comenta aqui os nomes que vocês acham que cabem dentro desses valores, 150 milhões de euros. Vitinha, meio campista do PSG, e João Neves está sendo muito comentado. Faz sentido 150 milhões de euros pelo fato do PSG não querer liberar. Então possa ser que pelo fato do PSG não ser fácil para liberar jogadores, ainda mais para o Real Madrid depois de tudo que teve com o Mbappé, tenha que ser nesses valores para conseguir trazer. O Kvara, atacante ali do PSG, mas joga na mesma posição do Vini. Claro que ele também faz a ponta direita, mas não é a posição preferida. Então assim, a gente fica talvez um pouco sem opção. Eu não consigo ver um nome claro que ele falaria esses valores e eu falaria, não, é certeza que é esse jogador, né? E referente ao zagueiro que ele falou que vai trazer, surgiu muito o nome do Ricardo Calafiori do Arsenal, tá? E como segunda opção, Gvardiol do City, mas também seria muito valor e não tá nessa promessa galáctica dele, porque ele falou que não é da Premier League. Então, com base no que ele falou, a gente tem essas informações, consegue chegar a alguns nomes, mas não consegue ter uma certeza de nada.
talvez quando sai esse vídeo, hoje ainda na sexta-feira, depois da edição, de tudo, e ele saia, talvez já tenha notícias novas, tá? Porque o Real Madrid todo dia tá tendo uma notícia, todo dia uma notícia diferente, né? Ainda mais com essas eleições presidenciais, com várias promessas dos dois lados. Comenta aqui o que você acha das promessas do Henrique Riquelme, se você acha que ele realmente vai conseguir brigar ali pela presidência, voto a voto com o Florentino Pérez, principalmente se ele confirmar o Klopp como treinador dele ali. Das promessas do Fiorentino também. Outra coisa que o Riquelme promete trazer um pouco mais as decisões do clube para os sócios, para os associados, ter um pouco mais de voz, um pouco mais de poder. A gente sabe que no Real Madrid, se eu não me engano, a gente não tem nem diretor esportivo há muitos anos. É o Florentino Pérez que decide tudo ali, questão de contratação, de negociação. É ele que é à frente de tudo e que faz tudo. O Riquelme promete deixar um pouco mais democrático ali o clube. Será que essas promessas vão ser suficientes para conseguir entrar na presidência? Ou será que um dos mais vencedores, que tem 7 Champions League como presidente do clube, o Florentino Pérez, vai se manter ali? Comenta aqui tudo que vocês acham referente a isso. E no resumo, a campanha virou uma disputa de quem promete mais, né? De um lado, Haaland, Rodri e um treinador forte. Do outro, Mourinho, Konaté, Dumfries e um novo galáctico. E agora a decisão vai estar nas mãos dos sócios no dia 7 de junho. Realmente, as eleições vão ser das 9 da manhã, se eu não me engano, até as 10 horas da noite, tá? E uma das mudanças mais radicais da história do clube, se o Riquelme conseguir vencer, né? Na verdade, vai ser uma das mudanças, eu acho, independente do vencedor, porque mesmo se o Florentino Pérez se manter, ele vai ter que mudar muita coisa, porque esses últimos 2 anos, para a torcida do Real Madrid, foi um fiasco, tá? O time piorou muito. E a gente sabe a falta que o Kroos faz. Então, dentro dessa contratação galáctica, eu, como torcedor, torço para ser um meio-campista que vai conseguir entregar minimamente próximo do que o Kroos fazia. Mas não vejo tantas opções assim no mercado. Enfim, e a eleição mais agitada que a gente tem desde o início dos anos 2000, tanto no Real Madrid quanto em qualquer outro clube do mundo, na minha opinião. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquecem de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo. E se inscreve também, como eu disse, no Banco Reserva, acompanha nas redes sociais, @realgus.br e @bancoreserva.br. Valeu, até a próxima, tamo junto.